Ando devagar, porque já tive pressa. Leva esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe. Só levo a certeza de que muito pouco eu sei. Eu nada sei. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar. É preciso paz para poder sorrir. É preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e ir tocando em frente. Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias. Pela longa estrada eu vou. Estrada eu sou. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar. É preciso paz para poder sorrir. É preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora um dia. A gente chega, no outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história. Cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar. É preciso paz para poder sorrir. É preciso a chuva para florir. Ando devagar, porque já tive pressa. Levo esse sorriso, porque já chorei demais. Cada um de nós compõe a sua história. Cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Muito boa noite, minhas amigas, meus amigos. É uma alegria muito grande refazer essas lives que marcaram o ano de 2020. Já estamos nos últimos dias, né? Então, eu senti no coração de fazer mais esse momento com vocês de reflexão, de espiritualidade e de filosofia clínica também. Uma reflexão que me veio na alma, no coração, sobre o máximo possível de si. Que tema provocante, né? Eu só preciso que alguém me dê um feedback se o som tá ok. Como aqui eu tô com uma internet diferente, de Wi-Fi. Se for o caso a gente muda, tá? O sinal. Só me dê um feedback. Diferente de todas aquelas 22 lives que eu fiz no percurso do Cavalo Marinho ao Beija-Flor, eu quis fazer algo diferente hoje. Eu não vou seguir um roteiro rígido, é um bate-papo informal. Eu quero pensar com vocês sobre o ano de 2020.
Nós somos 35 pessoas agora, então são 35 singularidades, são 35 infinitos particulares, para falar com a poesia da Marisa Monte. No seu infinito particular, como é que foi o ano de 2020? Num grupo de WhatsApp que eu participo, do movimento a qual eu faço parte, a Fraternidade dos Amigos de Jesus, eu coloquei essa pergunta lá. Se você fosse chamar esse ano de 2020, defini-lo talvez numa única palavra, qual a palavra que você escolheria para definir 2020? Alguns colocaram aprendizado, outros colocaram resiliência, outros superação. E cada pessoa vai ter uma experiência única deste ano. Algumas pessoas podem focar nas coisas negativas, nas perdas que a pandemia trouxe. Outras pessoas podem focar nas coisas bonitas da vida, nos amigos que fez, na solidariedade. Uma das lives que a gente teve no percurso, e para quem não acompanhou, estão todas aqui no feed do Instagram, foi sobre o olhar do garimpeiro. Algumas pessoas veem a vida com o olhar do urubu. O urubu, ele é perito em encontrar carniças, encontrar o que está podre, encontrar a morte. E tem pessoas que são assim, elas são treinadas para verem o lado negativo de uma festa, do trabalho, da família. Elas têm o olhar do urubu. Geralmente pessoas assim são como nos gibis, né? Elas carregam uma nuvenzinha negra, uma nuvenzinha escura, trovejante, sombria. Mas não é o único olhar. Existe o olhar do garimpeiro. O garimpeiro, ele trabalha na lama, ele trabalha na sujeira. O garimpeiro trabalha no meio das pedras, dos cascalhos, mas, claro, sem entrar em questões éticas, ecológicas, o garimpeiro, ele não se importa com a lama, ele se importa em encontrar pedras preciosas. Algumas pessoas que olham a vida assim, elas conseguem ver coisas boas mesmo numa pandemia. Elas conseguem ver solidariedade. Elas conseguem ver a movimentação do bem, fraternidade, união, compromisso, engajamento. Mas as pessoas que têm o olhar do urubu, elas só vão enfatizar realmente no que está ruim. Eu tenho aqui, por exemplo, um copo d'água. Ele não está cheio. Os pessimistas vão olhar, né? Isso é clássico. E vão dizer, ainda não está cheio. Mas as pessoas mais otimistas vão dizer assim, já está aí nesse tanto. Então, com essa breve introdução, eu quero convidar você, minha amiga, você, meu amigo, a pensar comigo sobre este ano e fazer em duas dimensões, uma retrospectiva e também uma prospectiva. O final do ano costuma ser assim, né, para as pessoas. E eu coloquei o olhar já para você escolher com que olhar você vai ver 2020. Com os olhos do urubu, que só enxerga o que está podre, o lado pessimista, o olhar do garimpeiro, que consegue ver coisas bonitas e pedras preciosas nas pessoas. Então, numa retrospectiva, tendo como alvo uma prospectiva para 2021,
que já começa daqui a alguns dias. Logo já vamos ter a virada do dia 31 para o dia 1º. Especialmente esse ano onde a gente teve perdas, esse ano que perdas financeiras, mas perdas de vidas principalmente. No nosso país, a questão da pandemia se politizou, a questão da vacina, a questão do cuidado, tudo virou motivo de guerra, de brigas. Mas e você no meio disso tudo? Como que você está vivenciando todos esses conflitos, os limites, os condicionamentos? E com tantos condicionamentos assim, é possível alcançarmos o máximo de nós mesmos? Com as circunstâncias inesperadas que tivemos que adiar muitas coisas, por exemplo, as Olimpíadas, a Jornada Mundial da Juventude, eventos internacionais. Todos os anos estamos acostumados à queima de fogos na praia de Copacabana. Não vamos ter esse ano. Eu perdi pessoas queridas. Provavelmente você também tenha perdido pessoas queridas. Muitos desafios vivenciamos em 2020. Os desafios não cessam com a virada do ano. 2021 vai se iniciar com bastante desafios, gigantescos desafios, e muitas incertezas e muitas respostas nós não vamos ter. Não temos hoje, talvez demoremos a ter respostas. Para muitas pessoas esse ano foi um ano de indignação, de revolta, de mudança de posturas. Para muitas pessoas esse ano foi um reinventar-se. E para quem acompanha a minha jornada também, para mim, foi um ano de reinventar-me. E foi inspirado na minha vivência que eu escolhi duas metáforas para partilhar com vocês, né? Se não der tempo, porque a live ela tem um limite, né, de tempo, eu tenho dois caminhos. No final, se não der tempo, eu pauso o vídeo, salvo no feed e recomeço, né, uma segunda parte da live, ou a gente tenta fazer uma síntese, né? E aí ficamos apenas com uma das obras. Eu escolhi duas, e uma esta aqui, que deve aparecer invertido para vocês. A Águia e a Galinha, do pensador Leonardo Boff. Ele escreveu esse livro em 1997, e essa edição que eu comprei, ela é a edição comemorativa dos 20 anos dessa obra. E a segunda obra que eu pensei foi essa aqui, Fernão Capelo Gaivota, escrito em 1970, de Richard Bach. É um clássico, é um best-seller internacional. Então, as duas obras vão me ajudar a refletir com vocês sobre nossas possibilidades, nossos limites, nossas fragilidades, nossas impotências e nossas potências. A minha colega Carol, minha amiga querida, está votando para que pode passar de 1 hora. Que bom, estou vendo que tem pessoas de vários lugares aqui, né, do Brasil, tudo. Enfim, vamos lá. Com o auxílio da filosofia clínica, que é uma abordagem terapêutica que tem como eixo central a singularidade, como eu disse no começo, cada pessoa é única. Estamos aqui em torno de 50 pessoas agora na live. Cada pessoa tem uma visão de mundo, cada pessoa tem uma ideologia religiosa, política, uma filosofia, uma maneira de pensar, gostos, costumes, tradições. Cada pessoa tem um tamanho existencial. Cada pessoa tem uma altura, e como diria o Fernando Pessoa, eu não sou do tamanho da minha altura, eu sou do tamanho do que eu vejo. Eu sou do tamanho da minha visão. Bonito isso, né? Então, a partir da sua singularidade, qual é o mínimo
e o máximo de você mesmo. Pensando sobre o mínimo da nossa condição humana, nós precisamos de leis, por exemplo. Leis de trânsito, leis civis, código penal. Nós precisamos estabelecer limites morais, costumes, para dizer até aqui você não pode ir. E assim, por exemplo, o código judaico, o decálogo de Moisés e todas as leis de várias religiões e as leis civis, as democracias, todas elas nos colocam limites. Eu gosto da proposta espiritual e ética de Jesus de Nazaré, porque ele muda esse discurso do mínimo. Embora a lei ela tenha uma pedagogia de nos lembrar até onde nós não podemos passar, e esta lei é convencionada, seja no âmbito religioso, seja no âmbito da família, de uma sociedade, essas leis são convencionadas, até onde nós não podemos ir. Mas Jesus, quando aparece no cenário da história, por exemplo, ele fala do máximo, o máximo possível de nós como seres humanos. O máximo possível de cada um em sua singularidade, mas também o máximo como coletividade global, como humanidade. Qual é o máximo de nós? 2020, como humanidade, nós estamos esbarrando no mínimo, precisando de leis, de forças maiores, forças forças militares, forças policiais, forças de juízes, ou nós estamos indo como humanidade para o máximo de nós mesmos? Nossa capacidade de alteridade, nossa capacidade de fraternidade, de coletividade, de cuidar da casa comum, que é o planeta, a nossa capacidade de cuidarmos uns dos outros. A pluralidade aqui é muito grande, então eu trago Jesus de modo arquétipo. E nessa proposta arquetípica da minha proposta de reflexão, ela não quer esbarrar em nenhuma denominação, até porque nesse momento atual da minha vida eu não mais represento nenhuma instituição religiosa, foi a minha opção em 2020. Falo como um pensador livre, falo como um filósofo clínico, falo como um irmão sem fronteiras. E com muita paz de espírito, leveza e até uma certa alegria. Quando em Gana, na África, os colonizadores daquele país que sofreu muito, e veja que nós estamos aqui falando de um país que foi marcado pelo ouro, viveu a escravidão, mas a exploração do ouro deste país. Um educador popular chamado James Aggrey, natural de Gana, que é um pequeno país da África Ocidental, ele contou uma história e essa história circulou pelo mundo inteiro, e o Leonardo Boff, ele vai fazer algumas melhorias nessa história do James Aggrey, desse professor, e vai ser a base da nossa reflexão aqui. No século XVI, Gana foi feita colônia pelos portugueses. Como eu disse, ela tinha muito ouro, foi chamada de Costa de Ouro. Outros, como os traficantes de escravos, denominaram também Costa da Mina. No século XVIII, época do chamado ciclo da Costa da Mina, vieram dessa região, especialmente para a Bahia, cerca de 350 mil escravos. Com eles vieram e foram incorporados muitos elementos da sua cultura. O uso medicinal de folhas que curam, a religião, o Yorubá ou o Candomblé, que possuem uma das teologias mais fascinantes do mundo,
são heranças deste país. Os escravos eram negociados em troca de fumo. Refugado por Lisboa, esse fumo era muito apreciado na África. Dizia-se até que a Bahia tem fumo e quer escravos. Bom, séculos depois, aconteceu que em 1925, James Aggrey havia participado de uma reunião de lideranças populares do seu país, na qual se discutiam os caminhos da libertação do domínio colonial inglês. E as opiniões eram divididas. Não muito diferente como no nosso Brasil em 2020. Estamos divididos em nossas opiniões. Alguns queriam um caminho armado, outros o caminho da organização política do povo, caminho que efetivamente triunfou sob a liderança de Kwame Nkrumah, não sei se a pronúncia é essa. Outros se conformavam com a colonização a qual toda a África estava submetida. E pensavam, todos os países da África estão sendo colônias, por que nós também não deixamos ser colônias? E havia também aqueles que se deixavam seduzir pela retórica dos ingleses. Eram favoráveis à presença inglesa como forma de modernização e de inserção no grande mundo tido como civilizado e moderno. James Aggrey, como fino educador, acompanhava a discussão e cada intervenção. Num dado momento, porém, viu que líderes importantes apoiavam a causa inglesa, faziam letra morta de toda a história passada do seu povo e renunciavam aos sonhos de libertação. Então, James Aggrey ergueu a mão, pediu a palavra e, com uma grande calma, própria de um sábio, com uma certa solenidade, ele contou uma história. E essa história é que é o coração de toda esta obra que temos aqui. A Águia e a Galinha. Recomendo a leitura depois inteira da obra, tá bem? Era uma vez um camponês, disse o professor Aggrey, que foi à floresta vizinha apanhar um pássaro para mantê-lo cativo em sua casa. Conseguiu pegar um filhote de águia. Colocou-o no galinheiro junto com as galinhas. Comia milho e ração própria para galinhas, embora a águia fosse o rei, dos pássaros, ou a rainha das aves. Depois de 5 anos, esse homem recebeu como visita um naturalista. E enquanto passeavam pelo jardim, o naturalista comentou: aquele pássaro ali não é uma galinha. Aquele pássaro ali é uma águia. E o camponês disse: de fato, é uma águia. Mas eu criei como uma galinha. Ela não é uma águia mais. Ela se transformou em galinha, veja. Ela fica ciscando. Apesar de ter asas de quase 3 metros de extensão. Sabiam disso? Que as águias têm quase 3 metros de extensão? E o naturalista retrucou: não, ela é e sempre será uma águia. Ela tem coração de águia. E esse coração vai fazer voá-la de novo às alturas. E o camponês insistiu: não. Ela virou galinha. Ela jamais voltará a ser uma águia. Então decidiram fazer uma prova. O naturalista tomou a águia, ergueu-a bem alto e desafiou a águia, dizendo: já que você é de fato uma águia, já que você pertence ao céu e não à terra, então abra suas asas e voe. A águia pousou sobre o braço estendido do naturalista, olhava distraidamente ao redor e, quando viu as galinhas lá embaixo, ciscando grãos, pulou para junto delas. O camponês comentou: eu lhe disse, ela virou uma simples galinha.
Não, tornou a insistir o naturalista. Ela é uma águia. E uma águia será sempre uma águia. Vamos experimentar novamente amanhã. No dia seguinte, o naturalista subiu com a águia no teto da casa. Então imaginem, subiram para o teto. Então, lá no alto, ele disse: águia, já que você é uma águia, abra suas asas e voe. Mas quando a águia viu lá embaixo as galinhas ciscando o chão, pulou e foi para junto delas. E aí o amigo camponês sorriu e voltou a dizer: eu falei para você, ela virou uma galinha, ela não é mais uma águia. E ele disse: não. Ele foi firme e respondeu: não, ela é águia. Ela possuirá sempre um coração de águia. Vamos experimentar ainda uma última vez. Amanhã eu a farei voar. Então dormiram, descansaram, e no dia seguinte, bem cedo, o naturalista e o camponês foram de carro até uma alta montanha da região, levando a águia para fora da cidade, longe da casa dos homens, bem no alto da montanha. O sol nascente dourava os picos das montanhas. O naturalista ergueu a águia para o alto e ordenou-lhe: águia, já que você é uma águia, já que você pertence ao céu e não à terra, abra suas asas e voe. A águia olhou ao redor, tremia como se experimentasse nova vida, mas não voou. Então o naturalista segurou-a firmemente bem na direção do sol, para que seus olhos pudessem encher-se de claridade solar e da vastidão do horizonte. Eu repito, esse gesto é importante. O naturalista, sabendo da relação que as águias têm com o sol, ele fixa o olhar dela para o alto, para o firmamento azul, na direção do sol nascente. Naquele momento, a águia abriu suas potentes asas, grasnou aquele típico chamado cau-cau das águias. Ergueu-se soberana sobre si mesma, deu um salto e voou. Desengonçada, mas voou, bateu as asas, voou de novo, cambaleou, mas deu mais uma alçada e foi voando cada vez mais alto e mais alto e mais alto, até confundir-se com o azul do firmamento. E o professor Agray terminou a história dizendo: meus irmãos e minhas irmãs, meus compatriotas, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, mas houveram pessoas que nos fizeram pensar como galinhas. E muitos de nós ainda acham que somos efetivamente galinhas, mas somos águias. Por isso, companheiros e companheiras, abramos as asas e voemos. Voemos como as águias. Jamais nos contentemos com os grãos que nos jogarem aos pés para ciscar. Bonita história, né, pessoal? Comentem aí quem já tinha ouvido falar dessa história contada pelo Leonardo Boff e tão recontada em muitos retiros, em muitos grupos, né? E para além do âmbito católico, o Leonardo Boff ele escreve aqui de modo muito universal. Ele tem uma proposta espiritual, ética, ecológica e antropológica, porque esta metáfora é uma metáfora da condição humana. E aí o Leonardo Boff, ele continua o livro dizendo que foi conversar com pesquisadores de águias, né? E ele, esse pesquisador, ele falou da arpia árpia.
chamada pelos índios de Uiraçu, aqui no Brasil, outra senhora dos ares. Hoje, acuada pelo desmatamento selvagem, sobrevive nas florestas acima da linha do Equador, na região amazônica. Então, esse pesquisador, ele conta para o Leonardo Boff como é que são as águias. E aí todo o livro vai sendo a descrição da vida delas como filhotes, da idade adulta, como elas fazem para voar, como elas se acasalam, né? Agora, essa história fez o Boff assumir uma proposta, um estilo judaico, que é o Midrash Haggadah. O Midrash Haggadah, ele é um conto melhorado, ele é um conto aperfeiçoado. Então ele aperfeiçoa o conto, né? Ele fala de um botânico que morava ali na Floresta Atlântica, no norte do estado do Rio de Janeiro. E ao pé da montanha, passando por ali, ele encontrou um ninho estraçalhado de águia, semi-coberto de gravetos, e tinha uma águiazinha ferida na cabeça. Parecia morta, toda ensanguentada. Como ele era conhecedor, né, de águias, a águia arpia brasileira, ameaçada de extinção, ele levou para a casa dele. E aí ele pensou, eu vou cuidar dessa águia, já que ela está morta, ele pensou que a águia estava morta, eu vou empalhar e vou ter um filhote de águia na minha estante. Só que, na manhã seguinte, para surpresa dele, ele percebeu que a águia estava viva, se mexia, só que ela estava cega. E aí, resumindo a história, essa águia ficou cega e ele pensou assim, as galinhas podem ajudá-la. Então ele levou para o galinheiro e ela, talvez pelo som, talvez repetindo o comportamento das galinhas, ela vai ciscar ali e aqui e ela vai se alimentando. E aí realmente foi o que ele fez, né? As galinhas ajudaram o filhote de águia a se alimentar, né? E anos foram se passando, muitos anos foram se passando, e ali pelo galinheiro um dia passou um casal de águias sobrevoando. Foi aquela correria, aquela agitação entre as galinhas. Ao perceber o casal de águias no céu, a águia galinha, vamos chamá-la assim, com Leonardo Boff, espalmava as asas, sacudia a cauda e ensaiava pequenos voos. O sol começava a despertar em seus olhos. Foi então que o nosso empalhador se deu conta. A águia galinha começava a despertar para o seu ser águia. Aqui entra a palavra ser, que na filosofia, desde os gregos, teve como estudo do ser a ontologia ou a metafísica. Ela foi despertada para o seu ser águia. Seu coração de águia voltava a pulsar aos poucos. E o casal de águias foi embora, mas provavelmente deixou aquela águia despertada para algo mais. Algo mais do que aquele galinheiro onde ela apenas ciscava. E a águia galinha se aquietou. Um pouco mais e ela se enturmou de novo às companheiras galinhas. No entanto, alguma coisa tinha acontecido com ela. Vez por outra, quando águias sobrevoavam o terreiro, virava a cabeça para poder vê-las melhor. Ela até ensaiou pequenos voos, agitando as suas asas, mas aquelas asas eram atrofiadas, enferrujadas. Certamente ela caía todas as vezes que tentava alçar voo. Nesse momento, o empalhador começou a dar-se conta desses pequenos sinais. Uma águia é sempre uma águia. Ela possui uma natureza singular, tem alturas dentro de si. Ela foi feita para o céu azul, para o céu aberto. Não pode ficar aqui embaixo na terra, presa ao terreiro, como as galinhas.
Passado um tempo, o empalhador recebeu a visita de um naturalista. Vejam que o Leonardo Boff está fazendo essa espécie de recriação da história do James Aggrey, né? Uma espécie de Midrash Haggadah. E aí esse naturalista que visitava o amigo disse: a águia jamais será galinha, ela possui um coração. E como na história do professor ele tentou jogá-la a partir do puleiro, não deu certo, depois levou ela ao segundo andar da casa, também não deu certo, ela sempre voltava para as galinhas. E aí no terceiro dia ele a leva para a montanha, e como na história do professor Aggrey, ela trêmula, ela olha para o sol, ela olha para o firmamento e alça o voo. Como a águia galinha, ou a galinha águia voltou a ser a águia. Aqui entramos no tema da consciência. Nem todos vão fazer a experiência de despertar a consciência para o máximo possível de si. Vão acreditar que foram feitos para o galinheiro, vão acreditar que foram feitos para esta base categorial. Nascer, crescer, fazer um curso técnico, uma faculdade, trabalhar, ganhar dinheiro, envelhecer e morrer. Para alguns a vida é apenas isso. Pagar boletos, torcer para um time de futebol, acasalar, ter filhos, gerar. E algumas pessoas olham para um tipo de mundo marcado pela violência, marcado pela agressividade, um tipo de mundo marcado pela mecanicidade, pela competição, e dizem: mas a vida é só isso? Será que é só isso a vida? Então, a história mostrou que, seja na ciência, alguns ultrapassaram limites, como Isaac Newton, Copérnico, Galileu Galilei, Albert Einstein. No âmbito da religião, numa religião fechada, hermética, veio Jesus de Nazaré e apresentou um caminho mais leve de transcendência. E tantas outras propostas de pessoas que foram além da sua base de mundo, da sua plataforma existencial. E aqui nós temos um impasse. No mundo que se fez galinheiro e nos convenceu que a vida é só essa, e nos convenceu de termos necessidades, porque olhamos um comercial na televisão, uma marca de roupa, um smartphone mais moderno ou um carro, e achamos que temos que seguir aquela métrica proposta, temos que seguir aquilo que nos é apresentado, porque talvez, e aqui o meu encanto pela filosofia, que é o despertar a consciência crítica. Será que a vida é isso que nos apresentam? Será que a existência humana é apenas isso? Comprar de novo, depois comprar de novo, e mesmo sem condições, sem ter necessidades às vezes, eu vou comprar e comprar mais, me endividar, mas fazer aquilo que um mundo pautado no mercado, no capitalismo, no neoliberalismo espera de mim? Na competição, eu tenho que ser o melhor aluno, o melhor atleta, a mulher mais bonita, o homem mais bonito, a modelo, o modelo. Então, esse tipo de mundo que expõe as pessoas em Facebook, Instagram, para apresentar o que não são muitas vezes. A esposa, a mãe, o pai, o marido, com o seu papel existencial, irrepreensível, o dono da empresa,
Algumas pessoas sim vão pensar e dizer: esta é a vida, estamos bem aqui. A vida é trabalhar, ganhar dinheiro, pagar boletos. E está muito bom assim. Nós queremos a competição. Queremos a competição entre as nossas empresas. Queremos colégios que estejam competindo alunos no Enem. Queremos sim competir seguidores nas redes sociais. E algumas pessoas vão dizer: esta é a vida. E você tem que aceitar que a vida é isso. Mas algumas pessoas, de modo contrastante, vão dizer: não. Tem algo em mim que não está se adequando a esse tipo de mundo. E vivenciam indignações, tem gente passando fome, tem pessoas desempregadas, tem pessoas que estão na rua. Como é que elas vivem o isolamento social em plena pandemia? Tem pessoas que têm uma aspiração maior e vão para o caminho da poesia, o caminho da música, da transcendência, da espiritualidade. E nesta metáfora do Leonardo Boff, nós encontramos uma certa dualidade aqui. Alguns vão fazer a escolha pela terra, pelo mundo, pela base categorial. Outros vão fazer a escolha pela transcendência, pelo mundo espiritual, pelo mundo da arte, pelo mundo da poesia, pelo mundo onde a alma tem a vida e a vida tem a alma. Qual que é o correto? Nesta reflexão do Leonardo Boff, nós estamos nesta dialética, nesta dualidade, mas ambas nos compõem. Nós temos um corpo e temos uma alma. Precisamos cuidar tanto da nossa dimensão galinha quanto da nossa dimensão águia. Olha que interessante. O corpo precisa de cuidados, a biologia precisa de cuidados, assim como a alma, a psique, a inteligência, as emoções, o espírito precisam de cuidados. Então, é claro, com a ajuda de Jung, que colocou essa reflexão arquetípica da alma humana, alguns vão se identificar mais com o galinismo, a dimensão galinha da vida, o ciscar aqui e ali e se contentar com isso. Outros com a dimensão de um tipo aguiísmo da existência, mais espiritualista, né? Mais utópico. Então, podemos escolher as duas? O que vocês acham? Podemos ser galinha e águia ao mesmo tempo? A primeira dimensão, galinha, tem um tipo de ciência, um tipo de saber. A dimensão águia tem outro tipo de saber, outro tipo de aprendizado. Na dimensão galinha, por exemplo, segundo Boff, a religião ela precisa ter credos, regras, morais, teologias, santos canonizados, hierarquias, templos, festas, ritos, celebrações, e está tudo bem. Mas existe uma dimensão que é a fé, que ela desconsidera as regras, ela desconsidera as regras rígidas, porque ela quer intimidade com Deus. Aqui cessam as palavras, as leis, as normas, empalidecem as celebrações, em face da grandeza transbordante e indizível de Deus. Tudo fica luminoso, carregado de energia. Então, algumas pessoas vão vivenciar a religião na sua dimensão mais materialista, mais concreta, a partir de leis morais, a partir de celebrações, ritos e tradições. Mas algumas pessoas vão transcender para a dimensão mais mística, mais íntima. E aqui nós podemos lembrar, por exemplo, Moisés, Jesus, Francisco de Assis, Buda, Simone Weil, Mestre Eckhart, Thomas Merton, Dom Helder Câmara, Madre Teresa de Calcutá, Dom Oscar Romero, que foi assassinado celebrando a Eucaristia. Não tem problema se algumas pessoas se
identificam mais com a dimensão materialista da religião, com panos, roupas, né? Seja no catolicismo, no meio evangélico, as religiões afrodescendentes, o judaísmo, o islamismo. Mas outras pessoas vão se identificar com a dimensão mais espiritual, mais transcendente. Também uma outra dualidade que podemos trazer aqui entre a dimensão galinha e águia é a dimensão ética e moral. A moral, como o próprio nome diz, né, do latim mos, mores, significa costumes, tradições, é o construir a casa. Mas a ética é aquele olhar para casa e a percepção de que tem goteira, né? Essa porta não está abrindo. Essa necessidade de estar sempre reformando a casa. Então, a ética é a alma da moral. Então, numa dimensão galinha, nós temos a moral, os costumes. A dimensão de águia, segundo Boff, é a dimensão da ética. E aí ele cita mais adiante um quadro renascentista chamado A Escola de Atenas, pintado em 1510 pelo renascentista Rafael. Nesse quadro tem Platão e Aristóteles. E é interessante que um aponta para o céu, Platão, né? Segurando o livro Timeu, onde expõe a primazia das ideias. E Aristóteles apontando para o chão, a concretude da existência, a concretude da vida, a concretude da terra. Então, quem está certo, Platão ou Aristóteles? E aí Boff propõe uma síntese. Ambos têm sua razão de ser. Tanto a dimensão galinha quanto a dimensão águia. Somente integrando Platão e Aristóteles, céu e terra, real e ideal, águia e galinha, a vida poderá caminhar com os dois pés. Olha que interessante. Um firme no chão e outro levantado para dar o próximo passo. Também nesta dualidade de reflexão, dialética, entre a dimensão águia e a dimensão galinha, nós vamos ter sistemas fechados e sistemas abertos. Alguns vão se identificar com um tipo mais fechado de existência. E essas pessoas são herméticas, elas precisam de dogmas, elas precisam de leis, elas precisam de um sistema matemático, cartesiano, elas precisam de medidores. E elas precisam da linguagem verbal e clara. Mas há sistemas abertos, que apelam para a poesia, para a metáfora, apelam para uma linguagem mais suave, mais serena, ou talvez o não dizível, como a teologia negativa, né? É impossível falar de Deus. E aqui a gente já pode fazer uma reflexão. Nós temos aqui uma possibilidade de perguntar: o seu tipo de mundo adequado e autêntico se aproxima mais de uma existência próxima da galinha ou de uma dimensão da águia? Ou você tem feito a síntese das duas dimensões em sua existência? O Boff continua sua reflexão dizendo que, em nossa época, e olha que ele escreveu esse livro há 23 anos atrás, o grande desafio da nossa época é fazer conviver as dimensões águia e galinha em nós. Ele até coloca assim: cuidado, nós não podemos dissociar, fazer conviver a águia e a galinha dentro de cada um de nós. Eis a questão. Por exemplo, a águia, ela voa para o céu azul, para o firmamento, na direção do sol, mas ela precisa voltar para caçar alimentos. Então, as pessoas que têm aspirações ao mundo espiritual, à transcendência, à poesia, à arte, a reflexões filosóficas que primam pela fraternidade e que não se identificam com esse mundo competitivo, mas elas precisam também ter CPF, pagar contas, elas precisam fazer declaração de imposto de renda. O próprio poeta Fernando Pessoa disse: eu sou do tamanho do que eu vejo e não do tamanho da minha altura.
Somos galinhas, seres concretos, históricos, temos uma data de nascimento, um pai, uma mãe, um sobrenome. Mas jamais devemos esquecer nossa abertura infinita, nossa paixão indomável, a nossa dimensão águia. Ai de nós, se pretendermos ser apenas águias, que voam nas alturas, esquecemos que precisamos de alimentos. Ou queremos ser apenas galinhas e atrofiar a nossa asa de águia. A nossa dimensão realista não pode sufocar a nossa dimensão utópica de desejar e sonhar um mundo novo. Sim, precisamos ter os pés no chão, enraizados, prestar atenção no processo social, político, econômico do mundo, da América Latina, do nosso país. E nesse momento de mundo temos pandemia, temos coronavírus, temos feminicídio. Só no Natal foram 6 casos escandalosos no nosso país. Temos preconceitos, temos racistas, tem pessoas que têm pavor de pretos, têm pavor de pobres. Tem pessoas que têm pavor de LGBTs, de águias. Pessoas diferentes. Porque para essas pessoas só podem haver galinhas. E para quem cisca o tempo todo, não podem haver galinhas. Todos têm que ser iguais. E nesse tipo de mundo, você não tem nenhuma finalidade em ter asas, porque a sua vida é ciscar. Então chega o Boff e diz: é a hora da consciência, a hora e a vez da águia. O que determina ser mais galinha ou mais águia? Certamente não a veleidade de cada um ou o bel prazer do momento. Então alguém disse: as circunstâncias, nem sempre. Ortega y Gasset, o grande filósofo espanhol, diria: eu sou eu e minhas circunstâncias. Entende? Originalmente, cada ser humano tem uma estrutura básica, que se manifesta mais como águia em alguns, mais como galinha em outros. Olha que interessante aqui a visão antropológica do Boff. E numa conversação com a filosofia clínica, nós podemos colocar cada pessoa em sua singularidade vai vivenciar uma dimensão mais galinha, mais voltada a trabalho, a conquistas, a buscas, a materialidade da vida, a dimensão talvez mais sexual, mais carnal. Outras pessoas vão sublimar tudo isso e desnecessitar do corpo, do mundo, vão ser talvez mais abstratas. Algumas pessoas vão espiritualizar a sexualidade, inclusive. Algumas pessoas vão vivenciar a poetização da vida e da existência. Qual a maior exigência no momento atual da humanidade, do nosso planeta, que deve, sem faltar, captar? Das duas. Qual deveria ser mais evocada, a águia ou a galinha? E o Boff responde com veemência: a águia. E seremos capazes de repetir ainda mais uma vez, a dimensão águia. Eu concordo com Boff porque o próprio Hitler, na Segunda Guerra Mundial, ele dizia: se você quer vencer um povo, não tire dele a coragem, tire dele a esperança. A dimensão águia é a nossa dimensão de esperança, a nossa dimensão de sonho. Assistimos ao esforço fantástico dos monopolizadores do ter, do saber e do poder. E quantas vezes o saber, seja na política, seja na religião, é usado como instrumento de força, de manipulação. É o que Nietzsche chamaria de moral do rebanho, para nos manter dentro dos limites estritos do terreiro, do galinheiro, para nos subordinar aos seus interesses e sermos apenas uma humanidade onde 7 bilhões de pessoas passam grandes apertos existenciais e um grupo minoritário de pessoas vivencia o monopólio de tudo ou quase tudo. Donos de bancos, donos dos petróleos, donos das bolsas de valores.
Essas pouquíssimas pessoas atrevem-se a sufocar nossa águia interior e impedir nosso processo de consciência e de libertação. E aqui está o grande desafio: salvaguardar a águia, sua sagrada significação para o destino humano de fazer-nos voar rumo ao espaço aberto. Não aceitamos permanecer somente na dimensão galinha. Reconhecemos que temos uma dimensão de corpo, que precisamos comer, que precisamos trabalhar, que temos boletos para pagar, que temos um CPF, imposto de renda, declarações. Mas a vida não é só isso. Não aceitamos que a vida seja só isso. Rejeitamos o comodismo, o conformismo, o pragmatismo, porque significam formas de fuga aos desafios atuais. Esse cenário dramático denuncia a ilimitada voracidade desse paradigma de tudo controlar e de tudo submeter. Está colocado em xeque o futuro do nosso planeta Terra. E o planeta corre o risco de um infarto ecológico de dimensões globais. Se ele vier a ocorrer, poderemos conhecer o caminho dos dinossauros há 67 milhões de anos, a devastação e a destruição. Portanto, é a hora e a vez da águia, despertemo-la. Ela está se agitando nas mentes e nos corações de muitos, não só. Ela anima a história e penetra a própria realidade íntima de cada ser humano. Uma águia nunca voa só, ela sempre voa em pares. E com a filosofia clínica nós podemos colocar aqui uma conversação dos vizinhos existenciais. O ser humano águia é como um anjo que caiu de seu mundo angelical. Ao cair, perdeu as asas. Com uma só, não pode voar. Mas se encontra outra pessoa, outro anjo que também tem asa, sim, podemos juntar nossas asas, voar alto e juntos, com solidariedade, com compaixão, com sinergia. Ninguém recupera as asas da águia ferida que carrega dentro de si. Um fraco, mais um fraco, não são dois fracos. É um forte, porque a união faz a força. Uma asa, mais uma asa, não são duas asas, mas uma águia inteira que pode voar, ganhar altura e recuperar sua integridade e a sua libertação. Nós vamos então pausar essa primeira parte e daqui a 1 minuto chamo de novo vocês para a segunda parte dessa última live do ano, dessa reflexão sobre o máximo possível de si, limites, perspectivas e possibilidades. Tá bem? Encontro vocês daqui a 1 minutinho.